Eu recebi um comentário do Israel Costa no último vídeo que eu fiz. Obrigado você, Israel. E eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta em relação à publicação do site em Drupal 9 ou 10, tá? Mas eu entendi essa parte da abordagem de como enviar o site para o servidor, né? Como tornar acessível o site no servidor. E o que eu entendi foi que a gente pode trabalhar isso com uma ferramenta de CI, né, que é a integração contínua, e utilizando o GitHub. Tá? No GitHub, a gente tem uma ferramenta chamada GitHub Actions, e esse GitHub Actions pode pegar todo o código que você jogou para o GitHub e fazer um deploy para o servidor. Então, nesse vídeo, a gente vai abordar como é que a gente faz essa configuração. Vamos lá? No vídeo de hoje, eu vou demonstrar como configurar um CI com Drupal. A título de exemplo, a gente vai trabalhar com o servidor Pantheon. O principal motivo por eu ter escolhido esse servidor é que ele permite a criação de um ambiente de desenvolvimento de forma gratuita. E ele também possui toda a integração necessária que a gente precisa com o Git. Para começar, eu vou acessar aqui o site do Pantheon, né, para quem ainda não conhece. Pantheon.io. E como eu já possuo a conta, né, ele já conectou automaticamente. Se você ainda não possui, ele vai te fazer algumas perguntas e concluir o seu cadastro. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui em sites e vou criar um novo site. Esse site vai ser um site Drupal, então eu vou clicar aqui na versão 10. Eu vou chamar esse site de Drupal CI. Definir a região como Estados Unidos mesmo e vou continuar. A gente vai aguardar um pouquinho ele terminar esse processo de instalação dele. Com a instalação do Drupal concluída, a gente pode voltar aqui no nosso dashboard. Como eu sei que o Pantheon ele cria alguns arquivos de configuração bem próprios dele, eu vou querer esses arquivos também no meu repositório. Então eu vou clicar aqui nesse botão Clone with Git e vou também clicar no botão Copy para copiar o comando de clonagem. Vou voltar lá no meu PHP Storm e vou colar essa linha. Beleza? Drupal CI aqui. Eu vou copiar esses arquivos. Não me interessa o README, tá? Então eu vou copiar tudo menos o README e vou colar na raiz do meu projeto. Vou mandar sobrescrever tudo. Posso adicionar aqui no meu repositório os arquivos novos. Beleza, copiado. A gente está vendo aqui que ele criou alguns arquivos novos, né? Um pantheon.yaml, um pantheon.upstream.yaml. E aqui dentro do meu sites ele sobrescreveu o meu settings.php. Bom, vocês conhecem o settings.php, ele é um arquivo importante do nosso projeto, né? Ele sobrescreveu bastante coisa aqui da versão original. Praticamente ele está incluindo um settings.pantheon, com toda a configuração própria lá do servidor, e está deixando claro aqui que se a gente quiser utilizar o settings local.php, que a gente deveria utilizar. Bom, como a gente está no nosso servidor local, e o nosso servidor local ele utiliza um banco de dados local também, né, que no nosso caso ele é provido pelo Lando, a gente precisa refazer essa configuração. Copiar esse arquivo example.settings.local.php para dentro da nossa pasta default. Aqui dentro eu vou apagar o examples e dar um OK. Beleza. Esse arquivo ele tem um monte de comentários, tá? O que interessa para a gente é adicionar a conexão do banco de dados aqui dentro. Para copiar a string de conexão, eu vou dar uma olhada aqui dentro do default settings.php e vou dar uma procurada por MySQL. Beleza? É essa string que a gente precisa. Eu vou copiar isso daqui, voltar lá no meu settings local. Vamos reformatar isso e consertar a nossa conexão. Bom, como a gente está no Lando, eu vou dar um Lando info aqui, para a gente pegar essas informações. Se eu rolar um pouquinho para cima, a gente vai ver que a nossa conexão com o banco de dados, o nosso host se chama database e não localhost. E tanto o banco de dados, quanto o usuário, quanto a senha se chamam Drupal 10. Beleza. Vou clicar na nossa URL local e a gente vai proceder aqui com uma instalação padrão do Drupal.
Beleza, site local instalado. Bom, vamos voltar lá no nosso PHP Storm e verificar algumas coisas. Quando a gente está trabalhando com Pantheon, e outros servidores podem ter outras características. A do Pantheon é a seguinte, ele tem uma opção que ele executa o Composer Install localmente, tá? Esse build step aqui. Se tiver setado como true, ele vai executar isso internamente. E isso é importante na nossa estratégia de criação do nosso CI, porque se a gente delegar o Pantheon a execução do Composer Install, a gente sabe que essa instalação ela demora algum tempo. E o GitHub Actions, a gente tem o plano grátis, que permite para a gente rodar uma certa quantidade de minutos por mês. E o plano pago, que cobra por minutos de execução. Se a gente puder utilizar menos minutos no GitHub, então significa que o nosso plano gratuito vai poder durar mais tempo, ou se for o caso do plano pago, a gente vai pagar menos por essa execução. Então é sempre interessante deixar esse build step ligado para executar o Composer Install lá no Pantheon, ao invés de executar ele no GitHub. Para a gente configurar o GitHub Actions, a gente precisa de um arquivo dentro de uma estrutura de diretórios específica. Se a gente vier aqui na documentação do GitHub Actions, ele vai dizer para a gente exatamente o que precisa ser feito. Tá? No nosso caso, eu não vou entrar aqui item a item, porque seria uma aula bem extensa só para explicar como isso funciona. Então, eu criei previamente um arquivo de GitHub Actions para a gente trabalhar. O importante é que esse arquivo precisa ficar dentro da pasta .github. E dentro da pasta .github, a gente precisa criar uma outra pasta chamada Workflows. Dentro da pasta Workflows, a gente cria todos os workflows para o GitHub Actions que a gente vai utilizar no nosso projeto. No nosso caso, a gente vai utilizar um só. Então, eu vou criar um arquivo chamado build and deploy.yaml. Tá? Esse build and deploy é um nome bem arbitrário. Tá? Ele poderia ter qualquer nome que você quisesse. E vou colar o código que eu criei previamente para essa aula. Todo workflow ele precisa de um nome. No nosso caso é build and deploy. Ele vai rodar, ele vai ser executado toda vez que a gente fizer um push. E eu defini algumas branches, exatamente pelo mesmo motivo que eu não quero executar esse deploy para todas as branches. Eu quero executar um deploy toda vez que a branch master ela for atualizada. Então, eu estou dizendo aqui que toda vez que eu tiver um push na branch master, se tivesse uma outra branch aqui, por exemplo, QA ou qualquer outro tipo de branch, eu poderia listar ela aqui também. E nesse ponto, você também pode utilizar, se você conhece, expressão regular. Bom, dito isso, ele vai executar uma imagem do Ubuntu, da última versão do Ubuntu. E tem uma série de comandos com algumas variáveis aqui. Tá? As variáveis que a gente vai trabalhar são deploy repo. Essa variável é qual é o repositório no servidor que a gente vai fazer o push. Nesse caso, como a gente está trabalhando no Pantheon, vai ser aquele valor que eu copiei ainda há pouco lá no Pantheon. Então, só para mostrar para vocês do que eu estou falando, esse conteúdo daqui, tá? Sem o clone, o SSH até o .git. Essa variável vai ter esse conteúdo aqui, até o .git, e não precisa do clone. Então é o SSH. Esse SSH vai ficar dentro da variável deploy repo. Se a gente clicar em settings, secrets and variables, eu vou clicar em actions, porque são as variáveis do GitHub Actions que a gente vai trabalhar. Vou clicar na aba de variables e deploy repo. Vocês estão vendo aqui, eu já criei essas variáveis porque eu estava testando o projeto antes de gravar. Se você está utilizando algum comando do Node, por exemplo, se o seu projeto já tem um tema e esse tema precisa ser compilado antes de ser enviado para o servidor,
você pode descomentar essas linhas e colocar aqui qual é o comando do npm que você utiliza. Assim, nos meus projetos eu costumo utilizar o npm it, mas poderia ser o npm build, poderia ser qualquer um que você está acostumado. E aqui qual a versão do Node que você usa. Quando eu for fazer um commit, né, eu preciso fazer o commit com o nome de um usuário. Quando a gente configura o Git no local, a gente tem um usuário e um e-mail. Com o GitHub Actions é bem similar, só que ele está criando uma instância do Ubuntu que vai ser destruída no final. Então essa instância ela não está com o Git configurado. A gente precisa configurar qual é o nome de usuário do Git e qual o e-mail de usuário, qual o e-mail, né, do usuário no Git. Então são essas duas variáveis aqui que eu criei. Então é o CI Git Name e o CI Git Email. A gente vai configurar elas no GitHub no mesmo local. Então a gente tem aqui o CI Git Email e o CI Git Name. No meu caso aqui, eu estou utilizando o meu nome e também o meu e-mail. A terceira variável que a gente vai utilizar é um CI SSH config. Bom, aqui eu vou deixar isso aqui no GitHub Actions. Deixa eu até fazer isso aqui agora para gente, porque eu não tinha escrito ela em lugar nenhum. Beleza, então você vai apagar esse hashtag que tem aqui na frente e copiar o conteúdo dessa variável. Então é o host asterisco drush.in e o strict host key checking no. Tá? Bom, isso são configurações bem do Git. Eu não vou explicar exatamente o que isso faz, mas ele tem um arquivozinho lá dentro do SSH que, quando a gente faz a configuração, ele cria esses valores. Então, ele precisa existir. Então, para essa variável daqui, CI SSH config, a gente vai colar esse valor. Então, só para ficar claro aqui, ele tem alguma indentação. Então, ele está com um tab aqui, tá? Mas poderia ser 2 espaços também, dá no mesmo. Foi por isso que eu deixei ele aqui, sem espaço no host e com 2 espaços aqui nesse valor. Beleza, eu vou salvar isso. De variável, é isso que a gente precisa. Só que também a gente precisa de um segredo, né? Esse segredo é a nossa chave privada de conexão com o SSH no Pantheon. Tá? Não é necessariamente a nossa chave, mas é a chave que a gente configura aqui no GitHub Actions. Eu vou criar uma chave específica para isso, então nesse caso a gente vai sobrescrever essa chave. Eu vou utilizar o comando aqui ssh keygen. É o comando que eu uso no Ubuntu. Se você não estiver utilizando o Linux, provavelmente esse comando deve ser um pouquinho diferente, mas aqui para mim é esse comando. Ele vai perguntar aonde eu quero criar essa chave. Se eu deixar o local padrão, ele vai sobrescrever minha chave, que não é o que eu quero. Então eu vou dizer para ele criar. Aqui é onde a gente está, no nosso diretório local, por isso estou colocando esse ponto barra. E vou chamar ela de Drupal CI SRSA. Aqui esse ponto é importante. Essa chave que a gente vai colocar no GitHub Actions, ela não pode ter password. Tá? Então eu vou apertar Enter e Enter novamente. Ele vai criar a chave aqui para a gente. Beleza. Então ele criou a chave privada e criou a chave pública. Eu vou pegar essa chave privada, vou copiar o conteúdo, vou lá no meu GitHub Actions. Bom, como ela já está criada aqui, né, eu vou clicar no lapisinho para editar, mas se ela não estiver criada, você vai clicar em New Repository Secret e vai dar esse nome para a chave, né, CI SSH aqui, e vai colar aqui o conteúdo. No meu caso, eu só vou editar esse conteúdo para bater com a chave que a gente acabou de criar. Vou voltar lá no Pantheon e eu preciso
habilitar essa chave na minha conta de alguma forma, tá? Então eu vou vir aqui no meu dashboard do Pantheon. Desculpa, eu preciso vir no meu Personal Settings, SSH Keys, e vou adicionar essa chave que a gente acabou de criar. Eu vou clicar aqui no... Bom, no Pantheon a gente adiciona a chave pública e no GitHub a gente adiciona a chave privada. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou apagar essa última que foi que eu estava usando para teste. E vou adicionar a chave pública. Salvei a chave pública aqui. Vou voltar aqui no meu PHP Storm, tá? E vou dar um git status aqui para vocês verem. Bom, vários arquivos aqui eles foram atualizados, tá? E bom, eu não quero, obviamente, jogar as minhas chaves lá pro servidor, né? Pro GitHub. Então eu vou fazer uma atualização aqui no meu git ignore e vou tirar os arquivos aqui da minha IDE. Vou tirar o Drupal CIS RSA. Vou tirar também a chave pública daqui. Deixa eu ver. Beleza, sumiu. Esse Drupal CI aqui a gente pode apagar, que a gente não vai usar. Tem mais um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou voltar no meu Build and Deploy, que é o seguinte. Deixa eu só procurar aqui. Git ignore. Tá. A gente possui o git ignore do nosso projeto, tá? E não necessariamente o que é ignorado todas as vezes que a gente faz um push, não necessariamente os arquivos que são ignorados no nosso repositório do GitHub, por exemplo, o Node Modules, ele vai ser também ignorado para o Pantheon. Então, algumas bibliotecas a gente precisa fazer o upload para o Pantheon, mesmo que no nosso repositório principal do GitHub Actions ela não exista. No caso desse projeto aqui, é basicamente a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer, mas como a gente já prevê isso aqui no nosso arquivo de CI, então eu preciso ter esse arquivo aqui também. Então é o git ignore -deploy. E esse arquivo ele precisa estar no nosso repositório Git. Bom, feito isso, eu vou dar um git status para ver o que está faltando. Vou dar um git add ponto e vou dar um git commit -m. Vamos chamar esse commit de quê? GitHub Actions, por que não? Beleza, git push origin master. Não precisava desse -f aqui não, tá? Se eu voltar aqui no meu GitHub e clicar em Actions, a gente vai ver que tem um action que acabou de ser disparado. Eu vou clicar nele só para a gente ver o que está acontecendo aqui por trás dos panos. Então, ele fez o setup do job, que é praticamente fazer o download da imagem que a gente selecionou, configurar o token. Ele fez o checkout do nosso projeto. Isso aqui é passo a passo do que foi definido no nosso deploy. Tá? Cada um desses comandos, então é o verify, o checkout, o commit, o configurar o SSH e por aí vai. Ele fez tudo isso. E completou o job com sucesso. Se eu voltar aqui no Pantheon, a gente vai ver que ele está sincronizando, ele está fazendo algum trabalho aqui por trás. O que ele está fazendo é executando o Composer, tá? E isso demora alguns minutinhos para terminar. São esses minutos que a gente está economizando lá da nossa conta do GitHub Actions. Beleza, terminou de fazer a instalação aqui, né? Então ele terminou de fazer os passos que o Pantheon executa, praticamente executar o Composer. Vamos voltar aqui no nosso site, no Pantheon, para visitar o site. Eu vou mostrar para vocês mais um detalhe, né? Como é que isso funciona na prática. Isso aqui é um site Drupal completamente padrão, então ele não tem nem o admin toolbar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso site local, que é o Lando, né? E vamos instalar o admin toolbar e criar também um content type novo aqui, só para mostrar para vocês como é que isso realmente acontece, né, na verdade.
Então, vamos lá. Composer, do Composer, require, Drupal, admin toolbar. Beleza, instalamos aqui o admin toolbar. Se a gente vier em extend, procurar por admin toolbar, ele vai estar aqui. Vamos instalar. Ok, já tenho o admin toolbar no meu site, já consigo fazer a administração normalmente. Vamos vir aqui em Structure, Content Types. Vamos criar um Content Type Test aqui, chamado Teste. Bom, beleza. Se a gente vier aqui em Content, Add Content, a gente pode adicionar um artigo, uma página básica ou um teste. Se a gente vier no Pantheon, a gente não tem o admin toolbar, então se a gente vier em Content, a gente não tem aqui o teste. Vamos voltar aqui no nosso PHP Storm, dar um lambda truth configuration export. Ok, apareceu aqui o sync, criou todos os arquivos de configuração. Git add.js, git commit -m. Agora nós beleza, vamos voltar lá no nosso GitHub Actions. Rodando aqui novamente o nosso commit. Vamos clicar em configurações, configuration, e vamos dar uma olhada em configuration and synchronization. Beleza, tá todos os arquivos de sincronização aqui. Vamos clicar em import all. A admin toolbar já está funcionando, né? Quando a gente passa o mouse por cima das opções do menu, já aparece. Se a gente vier em estrutura, a gente deve encontrar o nosso Content Type Teste aqui. Bom, ele está aqui. Content, Add Content, a gente também tem o teste aqui. Bom, por hoje é isso, tá? Obrigado por vocês terem ficado até o final. E se tiver alguma sugestão de vídeo, algum tópico que vocês gostariam que eu abordasse aqui, deixa nos comentários, tá? E na próxima semana a gente vê o que faz. Um grande abraço e até a próxima.